É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habilitado o nosso mundo do penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá a todos, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guache, estou aqui mais uma vez com o Américo BD para a gente conversar sobre mais um tema do penal e processo penal brasileiro. Olá, ouvintes. Ainda não sei se o Paysandu conseguiu fazer um milagre, acho difícil, mas será um prazer estar aqui de novo com vocês debatendo essas questões do processo penal. A gente fala assim porque a gente grava normalmente 2 episódios no mesmo dia, então hoje especificamente eu também posso dizer que meu Botafogo está em segundo lugar na segunda divisão, na Série B, né? Vou chamar de segunda divisão, não que fica um termo pejorativo, na Série B do nosso Campeonato Brasileiro. A2, da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Eu espero também que quando esse episódio esteja no ar, o Botafogo já esteja em primeiro, com acesso garantido, se Deus quiser. Vamos lá, Fogão. Nosso produtor morre de rir aqui quando a gente começa a falar dos nossos times. É verdade. Mas vamos lá, tema central de hoje, pessoal. O tema central de hoje é a audiência de custódia ou audiência de apresentação. Esse instituto aí relativamente novo, né? Eu falo relativamente porque ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico legalmente pelo pacote anticrime, ou seja, em vigor a partir de janeiro de 2020, muito embora o Conselho Nacional de Justiça já havia regulamentado a obrigação da audiência de custódia antes até da alteração legislativa, e para aqueles que assim defendiam, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que já havia sido incorporada no nosso ordenamento jurídico desde 1992, me corrija se por acaso me equivoquei nos anos, já previa também essa audiência de custódia, porque esse seria a previsão aí supralegal desse instituto, para aqueles que assim já defendem que desde essa época já havia necessidade. É verdade, André, mas é curioso que assim, eu desconheço qualquer manual que nos anos 90 ou até no começo dos anos 2000 incluísse no seu capítulo a questão desse direito fundamental à apresentação perante um juiz, né? De novo, o problema de nomenclatura, alguns preferem, ao invés de audiência de custódia, audiência de apresentação, porque, na verdade, o direito é de ser apresentado, não necessariamente você vai continuar custodiado, mas a preocupação aqui, de novo, era relacionada a evitar, né, discutir qual é o alcance desse direito fundamental, né? Está no Pacto de São José da Costa Rica, e, de novo, a nossa cultura jurídica, né? Quando estava no Pacto, não saía do papel. Quando virou uma resolução do CNJ, tomou uma outra dimensão. Interessante isso porque eu gosto de fazer um corte aqui numa linha do tempo, e eu concordo com o BD no ponto de que não tenho lembrança de qualquer manual de processo penal, não que eu tenha lido todos, né? Pode ser que eu que não tenha lido o manual certo, ou o curso de processo penal certo, ou o livro de processo penal correto, que mencionasse o direito à apresentação do autuado preso à autoridade judicial, né, ao juiz. E quando é que isso começou a ganhar um corpo, que eu me recordo, no ano de 2008, com o ingresso, com a alteração legislativa ali do Código de Processo Penal, em especial pelas leis 11.719, e agora eu vou me falhar aqui a memória, foram 2 leis aprovadas com alterações significativas do Código de Processo Penal, uma delas foi a 11.719, e
dentre diversas alterações, essa lei teve o condão de alterar a ordem do interrogatório do réu. E por que eu falo que isso é uma alteração significativa? Primeiro, que ela é importante do ponto de vista de ampla defesa. Segundo, que isso fez com que se iniciasse ou se intensificasse os questionamentos acerca da efetivação desse direito à audiência de custódia. Como acontecia antes de 2008? Você já era juiz em 2008, não era, BD? Não me faz eu lembrar que eu tô ficando velho, cara. Pelo amor de Deus. Eu não era, viu? Porque eu sou juiz há pouquíssimo tempo. Em 2008 eu era um mero estudante. Eu só fui juiz em 2010. Eu sou juiz quando o Brasil foi pentacampeão. A minha posse foi uma semana antes da final contra a Alemanha. 2002. Beleza. Pois é. Em 2000, até 2008... Mas a minha idade continua a mesma. Ah, sim. Só mudou o tempo de magistratura, só para deixar claro. Continuo com meus 26 anos. Tá certo. Em cada perna, pessoal. Mas vamos lá. Até 2008, como é que funcionava o procedimento do processo penal, né? O processo penal comum. Você recebia a denúncia e designava imediatamente o interrogatório do réu. A partir disso, você marcava sumário de acusação, sumário de defesa. Eu não instruí processo com essa formatação, mas julguei alguns processos que foram instruídos com essa formatação. Como disse, eu ingressei na magistratura em 2010 e havia alguns resquícios de processos ainda instruídos com esse procedimento. E por que eu falo que isso afeta especificamente a discussão da audiência de custódia? Porque antigamente, os juízes, até por questão de metodologia, de gestão de vara, eles marcavam um dia só de interrogatório. E faziam inúmeros interrogatórios. Como era o primeiro ato do processo, eu pegava os processos de réu preso, eu não, o juiz, pegava o processo de réu preso, e designava os interrogatórios daquele processo. E a partir da oitiva do réu, vinha por prisão, e aí tem-se preferência pelos processos de réu preso, é óbvio que isso é uma preferência legal, determinação do próprio Código de Processo Penal, que se julgue primeiro os processos de réu preso. Você já fazia imediatamente, com um breve espaço de tempo entre a prisão em flagrante ou a prisão preventiva, né, que foi determinada, até o interrogatório. Era um curto espaço de tempo, eu não posso precisar qual seria a média, mas eu posso chutar que não era um longo espaço, e ouvia o réu, o juiz tinha uma certa tranquilidade para manter a sua prisão ou não e designar sumário de acusação e defesa. E naquela época, é engraçado isso, né? A jurisprudência era toda pacífica, que não era obrigatória a presença de advogado. Você ainda podia fazer o interrogatório sem a presença de advogado. Era considerado um ato privativo, Como mudou, e mudou pro bem, claro, né? Aqui é muito importante você ter, de fato... Eu me lembro do Nutt. O Nutt faz uma crítica à alteração desse procedimento até. Ele dizia, olha, isso não aumentou a proteção do réu, porque o juiz sempre pôde refazer o interrogatório. Enfim, palavras do Nutt, está no curso dele de processo penal, me recordo bem que eu estudei bastante por ele. Mas o que acontece atualmente? Como é que é o processo atualmente? Você recebe a denúncia, cita para responder à acusação, e você depois faz uma análise da peça de defesa, que a peça de defesa já vai conter ali todos os elementos de defesa. E aí, quando você analisa a defesa, intimando o Ministério Público ou não para se manifestar, depender da situação, você designa uma audiência una. Na audiência una, e aí a rigor, né, porque você tem diversas possibilidades, oitiva de peritos, esclarecimentos, mas a regra é: escutam as testemunhas de acusação, escutam as testemunhas de defesa, e na mesma audiência ao final o interrogatório. Então, quando você tinha, sei lá,
vou falar em números apenas exemplificativos. Quando você de repente fazia 10, 12 interrogatórios num dia, vários dias na semana, dando privilégio para os processos de réu preso, você passou a fazer o quê? 4, 5 audiências. Dependendo da audiência, uma audiência de operação, e eu já fiz algumas, 3, 4, 5 dias de audiência, porque você tem lá 40, 60, 70 pessoas para ser ouvido. Então não é uma coisa muito simples. Na prática, o prazo entre a prisão do réu e ele ser ouvido pela autoridade judicial aumentou demasiadamente. E aí você tem crescimento de processos judiciais em progressão geométrica no Brasil, você tem cada vez mais defasagem dos quadros do Poder Judiciário. Isso tudo vai contribuindo com uma... E eu não digo que isso tenha relação direta, porque eu nem concordo muito com essa expressão, não que ela não exista, né? O superencarceramento, né? Eu acho que há sim uma superpopulação carcerária, né? Até porque é inegável que nossas unidades prisionais estão absolutamente superlotadas, mas eu tenho uma certa calma na hora de falar um superencarceramento, como se isso fosse decorrente de uma atuação da magistratura. Quando for olhar proporcionalmente, a coisa muda um pouco de figura, né? Quando foi analisado do ponto de vista proporcional. Sim. Agora, nós só um ponto assim, sobre isso, não vou me aprofundar, mas se cumpríssemos todos os mandados de prisão em aberto do Brasil, aí vocês teriam uma noção de que talvez teriam que construir, sei lá, 50 vezes mais presídios do que temos. Mas a magistratura e o MP precisam fazer uma meia-culpa. Claro. Em alguns casos, por exemplo, essa explosão que está tendo de furto famélico. Sim. Princípio da insignificância, em que é evidente que você poderia ter uma atuação diferente. Eu concordo com uma coisa, que o Brasil prende mal. Sim, o nosso problema é esse. Eu tenho essa compreensão. Nós erramos nas duas pontas. Quando brincam, né? Você não deve condenar inocentes nem e punir. Eu só me policio em falar em superencarceramento por conta de outros fatores que não são levados em consideração. Mas eu tenho essa autocrítica. Sim, né? sim. Com a maior tranquilidade do mundo. Mas os colegas precisam. Eu penso que assim. Precisar chegar a um STJ, um furto de R$4, um furto de um pedaço de frango, um furto de 2 melancias, esses casos que ganham repercussão pela própria complexidade que a gente vê, que é evidente. Você tem uma zona nebulosa de princípio da insignificância, tem uma zona nebulosa, isso ninguém pode negar porque não está previsto na lei, não tem qual é o parâmetro. Mas esses casos aí de 13, de R$4, de um pedaço de frango... 22 esses são evidentes. E o caso famélico tem dolo. Assim, então a gente precisa ter muito cuidado. Não tenha dúvida. Mas enfim, até porque também é uma das críticas aos críticos, né, com perdão da redundância, da audiência de custódia, porque, e aí eu já entro aqui mais ou menos no tema, né, a finalidade... talvez principal da audiência de custódia, para aqueles que são os defensores da sua instituição, e eu hoje sou um dos defensores também da existência da audiência de custódia, dentre vários objetivos, e isso está lá no anuário do Conselho Nacional de Justiça, está lá nos estudos que foram feitos sobre a audiência de custódia do próprio Conselho Nacional de Justiça, seria diminuir o encarceramento. Na medida em que se o juiz tivesse um contato rápido, mas um contato pessoal, e a gente vai discutir até uma questão desse contato ser de fato presencial, físico, ou se há alguma violação se ele for feito por videoconferência, mas esse contato pessoal, e que eu digo contato logo após a prisão, isso faria com que o juiz tivesse um olhar mais cauteloso, mais... sensível à questão daquele autuado que muitas vezes não teria quando recebesse apenas aquele papel frio. Muitas vezes as pessoas dizem essa expressão, que era apenas o envio do auto de prisão em flagrante. A gente, de novo, né, a justiça criminal, quem atuava na prática pré-audiência de custódia,
sabia que 90% das vezes era só um despacho de 2 linhas, homólogo flagrante. Não havia nenhuma análise de 310, não havia o 310, já existia uma parte. Até 2010, eu me lembro bem, até 2010 o Conselho criou uma resolução, editou uma resolução determinando que o juiz fundamentasse as prisões em flagrante. Então até 2010 isso não tinha. Então era bem assim. Justamente, você homologava o flagrante e a simples homologação servia para a manutenção da prisão. Porque o flagrante, a prisão em flagrante era vista praticamente como uma prisão cautelar. Não hoje como é vista como uma prisão pré-cautelar, né? Que a corrente, a maior parte fala sobre pré-cautelar. O que eu acho... Assim, eu não tenho dúvida que foi uma evolução você ter audiência de custódia, que é importante a audiência de custódia, que é fundamental a audiência de custódia até para controlar abusos da polícia, até para uma série de outros fatores. Esses seriam os outros objetivos, Agora, eu acho apenas que se perdeu uma oportunidade de ampliar, às vezes, processos de acordo e simplesmente permitir que o juiz faça perguntas sobre o fato, que aquilo ali já pudesse ser um processo mais curto mesmo, já que você... É claro que existem flagrantes forjados, é claro que existem flagrantes preparados, flagrantes que você tem nulidades, enfim, mas que em alguns casos, e nós vamos discutir daqui a pouco também, por exemplo, a possibilidade de ANPP em audiência de custódia, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, ele está com advogado, enfim, mas o que eu acho apenas é que se perde, porque assim, de novo, aquela questão da racionalidade. Você já está perante o juiz, você já tem, e principalmente para aqueles que defendem que as testemunhas, muito cuidado com a palavra da testemunha, o melhor momento para, já que o juiz está lá e se tiver as testemunhas, o melhor momento para a oitiva seria quando? Lá, com o contraditório, porque ali ela lembra do que aconteceu, foi agora no flagrante. Aí você vai ouvir essas testemunhas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, aí depois nós vamos discutir falsas memórias. Quer dizer, se a gente tivesse e pensasse como um todo de garantir já essa prova, já que as pessoas vão lá normalmente quando é policial, etc., que vão depois servir como testemunha, ouvir perante o juiz também. Eu achava interessante isso. É claro que não é hoje, isso é de lege ferenda. Isso era uma questão de amplitude. Sim. E de uma ideia de... O formato eu não acho o melhor, mas como disse, eu sou hoje um entusiasta da audiência de custódia, na medida em que você tem outros objetivos. Eu tenho eu concordo em parte com a crítica feita pelo NUT, e ele critica também o próprio Instituto da Audiência de Custódia por conta desse objetivo que é muito difundido, de que seria primordial para o esvaziamento das unidades penitenciárias. E ele fala, e eu concordo com esse ponto da crítica dele, que ele fala o seguinte: olha, se estão afirmando isso, significa que os juízes criminais até então estavam sendo todos lenientes, omissos na análise do auto de prisão em flagrante, convertendo prisões sem os requisitos. E não me parece que essa seja uma realidade, por isso que eu concordo com a crítica que o NUT faz. Não me parece que seja. Eu sou juiz criminal desde que eu pisei na magistratura em 15 de outubro de 2010. Parte em vara única, parte em vara exclusivamente criminal. É óbvio que aí você, né, mencionou no podcast anterior sobre uma fruta podre, né, que contamina todo o cesto, e a gente conhece bem essa expressão, mas na maioria a regra é um cuidado muito grande com a análise do flagrante. Sempre tivemos. Não me parece que... E aí eu volto a falar, né, de se generalizar e de se utilizar da retórica, que as pessoas homologavam o flagrante à torta e à direita. Chegou o flagrante, eu vou prender. Não tenho assim, memória de que isso era... Não sei se você concorda comigo, sinceramente. E eu falo de cadeira assim, da Justiça Estadual e reconheço
diversas críticas que se faz à jurisdição criminal, mas não me parece que generalizados os juízes não avaliavam o flagrante. Mas os outros objetivos que tem a audiência de custódia me parecem justificar a presença do Instituto. Por exemplo, o controle da atividade policial, e aqui não é uma desconfiança de maneira nenhuma, porque acho também que é a exceção, né, o abuso da atividade policial, mas eu acho que isso sim humaniza a prisão. Isso sim você inclusive legitima a atuação do próprio magistrado e é um fator de controle de eventual abuso. Sim. Tanto é que hoje você discute com maior tranquilidade, apesar de resistências, a existência de câmeras nos uniformes policiais. Justamente porque você... a decisão do STJ para ingresso em domicílio, mas eu falo na atuação policial mesmo. É o futuro. Por quê? Porque isso vai resguardar o próprio policial. Quantos policiais são acusados injustamente de agredirem os flagranciados? Canso de ouvir isso. Fiquei de plantão esse final de semana. Coincidentemente, fiz algumas audiências de custódia com, costumeiramente, a alegação de agressão e muitas vezes infundada, sem nenhum tipo de prova. E há uma confusão aí importante. O fato de ter agressão significa ela pode ser uma agressão lícita também, né? Não, sim, às vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que tenha agressão, a maneira de punir esta agressão será abrindo um procedimento e punindo o policial pela agressão. Não me parece que o simples fato de ter agressão provoca necessariamente a nulidade do flagrante e você ter que soltar a pessoa. Se existe o elemento da prisão e se existe o fundamento para preventiva, por exemplo, mesmo que tenha existido abuso de autoridade, você pune o abuso, princípio da redução da nulidade. O sujeito está praticando um crime. Vamos dar um exemplo prático. Se o cidadão está ali cometendo um crime e vem um policial e desfere um tapa no rosto dele para efetuar a prisão, não deixa de existir o crime. Nós teremos dois crimes: o que o cidadão está cometendo e o crime que o policial comete ao desferir o tapa no rosto dele. Então devemos separar as duas coisas. É importante fazer a distinção porque as pessoas confundem. Elas acham que se houver o abuso, necessariamente o preso vai ter que ser posto em liberdade, necessariamente tá nulo o flagrante por inteiro. E a gente tem que ter. E aí é uma diferença entre nulidade de flagrante e nulidade do crime. Nós não podemos confundir as duas situações. É importante ter esta cautela na hora de fazer a interpretação do alcance de eventuais abusos. Porque abusos existem em todas as instituições, gente. São seres humanos. Não se presume abuso. Mas, uma vez existindo, isso tem que ser levado à punição de modo adequado. Agora, uma informação até relevante aqui, por isso que eu falo assim, é um instituto que passou a ser discutido com muito mais propriedade pós-reforma de 2008, mas ele não vem a ser a apresentação obrigatória do preso, né? Ele não vem a ser uma novidade no nosso próprio ordenamento jurídico. Aí eu cito algumas legislações que já tinham essa previsão. Lá o Código Eleitoral determina a apresentação obrigatória do preso ao juiz. No caso de apresentação do adolescente infrator, nós temos lá a previsão do artigo 171 da Lei 8.069/90, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. A outra previsão da própria Lei 9.099/95, que no artigo 69 a gente descumpre isso. Nisso o judiciário é cúmplice, digamos assim, porque o judiciário tem uma mania de burocratizar, e aí minha crítica ao judiciário brasileiro, né? Não é um tribunal específico não, mas tem um mau costume de burocratizar os procedimentos que deveriam ser simplificados. A Lei 9.099 foi completamente desnaturada pela aplicação prática do Poder Judiciário. O que deveria acontecer era a infração de menor potencial ofensivo, o cidadão ser apresentado ao juiz imediatamente ou logo após, para a realização dos procedimentos e encerrar o processo naquele momento. Hoje o juizado muitas vezes demora mais do que um processo criminal comum. Ou seja, não é um instituto não é um instituto novo, né? Não é um instituto que não teve outros
semelhantes em nosso ordenamento jurídico. A grande importância, eu acho, André, é que agora se considera realmente um direito fundamental. A ideia de que o Estado, como um todo, quando prende uma pessoa, essa pessoa tem o direito de ser apresentado perante um juiz que vai avaliar a legalidade, vai avaliar a corretude daquela. Então é muito importante porque também quando se reconhece determinados avanços em direitos fundamentais. E aqui foi um avanço de direito fundamental. A gente concorda que foi importante que o Estado brasileiro tenha tirado do papel isso. É claro, veja, a Corte, o Pacto de São José não fala em 24 horas. A Corte fala sem demora. Isso, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem precedente de até 72 horas. Porque também, às vezes, a gente quer ser mais realista que o rei, né? Você tem situações do nosso Estado, nosso país é continental, que poderia justificar um ou outro, e você não pode ter aquela peste que tem uma nulidade absoluta, portanto, inclusive porque nós temos um dilema essencial. Tudo bem, você solta, mas ele continua sendo um risco para a sociedade. Você não pode prender de novo, não. Ele ganhou uma cláusula de imunidade porque não teve a audiência de custódia. Essa previsão, há uma previsão no Código de Processo Penal suspensa por liminar do ministro Fux, justamente falava que a consequência da não apresentação em 24 horas é a nulidade do flagrante, né? Embora ressalvava a possibilidade de decretação da prisão preventiva, e aqui repito, sem nenhuma menção a pedido do Ministério Público, né, porque já falamos sobre isso quando tratamos sobre o princípio acusatório, mas há essa previsão que está suspensa por conta de decisão liminar. Mas diz lá, é o item 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que fala: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Além disso, e aí eu queria saber a opinião do BD, porque há uma discussão, se eu não me engano, até a Associação de Delegados questionou a constitucionalidade na época da resolução do Conselho Nacional de Justiça, não me recordo se estendeu também a previsão legislativa, mas porque o item 7.5, ele fala que deverá ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou a autoridade que lhe faça às vezes. Então é um argumento até que é bem interessante, o argumento das polícias, de que, olha, primeiro, o delegado de polícia, enquanto autoridade policial, ele é uma carreira de Estado, ponto. Ele é uma carreira de Estado que necessariamente deve preceder a formação em direito, por expressa previsão da lei orgânica dos delegados de polícia. Ou seja, quando a convenção menciona ser apresentada a um juiz ou a uma autoridade que lhe faça às vezes, eles argumentam que essa autoridade que lhe faça às vezes de juiz, ou seja, equiparável, semelhante, seria a autoridade policial, seria o delegado de polícia. Veja, a Convenção Europeia de Direitos Humanos também tem essa previsão, e na Europa o Tribunal Europeu aceitou que a apresentação pode ser para o Ministério Público. Lá na Europa tem essa decisão da Corte Europeia. Com todo respeito, aqui no país, a interpretação que eu faço é que somente o Poder Judiciário poderia ser o responsável. Por quê? Porque o problema não é desmerecer o cargo de delegado de polícia, não tem nada a ver. O problema é que só juiz pode decretar a prisão de alguém. Artigo 5º é direito fundamental no artigo 5º da Constituição, que ninguém será preso, salvo em flagrante ou por decisão escrita de autoridade judicial. Então, há uma reserva de jurisdição aqui. Então, assim, quem vai poder fazer as vezes de juiz no Brasil? Para mim, só juiz. Só juiz faz as vezes de juiz. Nem CPI pode, porque o Supremo reconheceu lá, 58, parágrafo 3º, que quando a Constituição fala que a CPI tem poderes judiciais, não se aplica a reserva de jurisdição. Não se aplica a busca e apreensão, a prisão. Então aqui a interpretação tem que ser mesmo, não é desmerecer a carreira de delegado, mas... Pois tem uma frase, eu acho que é do ministro Aires Brito, que ele fala assim, num julgamento, que o delegado é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais até da pessoa presa. Eu concordo, mas também compreendo, como o BD explicou, que não se pode considerar a autoridade policial com poderes equivalentes à autoridade judicial.
Não vejo possibilidade, por exemplo, de suprimir a possibilidade do juiz avaliar a prisão em flagrante. Né? Sim, Justamente por quê? Porque você tem a necessidade de avaliar a conversão da prisão em preventiva ou não, de modo que esse duplo filtro, ele não me parece, me parece até... Veja, o papel do delegado de polícia é fundamental. Então, a o homologação duplo por filtro, ele como eu dizia, o duplo filtro, ele não é porque o argumento que eles utilizavam é que há um retrabalho, né? Há uma avaliação pela autoridade policial que vai analisar o caso, e é óbvio que ele vai ter que fazer isso, vai fazer um pré-julgamento, digamos assim, daqui de uma forma atécnica, né? Se houve flagrante ou não, e o juiz vai fazer uma nova avaliação. Não faz sentido, não faria sentido, na visão desses que defendem, essa dupla avaliação. Eu acho o contrário. Eu acho que essa dupla avaliação é a proteção maior. E eu acho importante destacar que o papel do delegado de polícia não é meramente formal no flagrante, não. Eu sou um dos que defende, por exemplo, que o delegado pode se recusar a lavrar flagrante de insignificância. Sim. Porque o fato é atípico. Se é atípico, não é flagrante. Sendo a insignificância hoje absolutamente tranquilo na doutrina de que integra a tipicidade, né? O fato não é típico, nenhum. não é crime, não pode lavrar. Então o delegado tem poderes para fazer e deve realizar esse tipo de juízo de valor. Agora, no que tange à custódia, as opções da custódia aqui não estão na margem de poder do delegado e nem do Ministério Público. Por isso que eu também tenho dificuldade de dizer que o juiz não pode converter o flagrante em preventiva. Porque a pessoa já está com a sua liberdade restrita. É diferente do quem está em liberdade, né? Então, assim, a interpretação para mim aqui é uma interpretação que procura ampliar direitos fundamentais, mas colocando o judiciário como garantidor, que foi o papel que a Constituição reservou. O artigo 5º coloca que a questão de prisão, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante, qualquer pessoa do povo, mas a manutenção dela ou por ordem escrita só de autoridade judicial, sem ninguém que possa fazer essas vezes. Nem CPI pode, nem delegado, nem promotor. Fora que há um disposto até na mesma convenção, que é lá no 8.1, né, no item, e o Auri Lopes até faz essa ressalva dizendo que o 7.5 tem que ser interpretado em conjunto com o 8.1, que lá diz, olha, toda pessoa terá direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Ou seja, eu concordo nesse ponto que a autoridade policial não pode, essa interpretação não pode alcançar as funções de delegado de polícia, com todo respeito, embora concordar, né, com a expressão, com a frase que eu citei, de que o delegado de fato é o primeiro garantidor de direitos fundamentais da pessoa presa, não tenha dúvida nenhuma, porque ele que vai fazer a primeira avaliação. E vejo com bons olhos essa humanização do trabalho das polícias judiciárias, especialmente dos delegados de polícia, até porque a gente tinha uma visão de delegado de polícia como a música do Zeca Pagodinho, né, que falava delegado Chico Bala, sem alma e sem coração, não quer samba nem coringa na minha jurisdição, ele não prendia, só batia. Ou seja, essa figura do delegado nefasta, né? Ela hoje, cada vez mais, ela vem se distanciando da realidade. Que bom, né? Que bom que isso tenha acontecido com as polícias judiciárias. Sim, com a evolução, né? Antes era um cargo nomeado, no interesse político, sim. Sem concurso. Carreira de Estado atualmente. Hoje em dia, com toda a razão, precisamos de delegados. Veja, se a polícia não investiga, não tem o que a MP acusar, nem o que o juiz julgar. Então a polícia precisa, de fato, ter condições, estrutura e capacidade de realizar um papel indispensável, que é essa colheita de provas. Eu sempre digo que quem perde é a sociedade. Quando as instituições brigam, seja MP com polícia, seja polícia com MP, polícia com juiz, MP com juiz, quem está perdendo é a sociedade, não é a instituição em si. Então a gente precisa nós temos um mesmo objetivo, né? Exato.
Exato. Que não é condenar a qualquer custo. Sem que dúvida. não é prender inocentes, mas trazer uma proteção para aquelas pessoas que são vítimas, né? Infelizmente, quem dera que a gente não precisasse, que não existisse crimes, né? Eu sempre brinco, o problema do abolicionismo penal é o ser humano. É uma utopia que é achar que então, a gente precisa, de fato, ter uma estrutura policial que, de algum modo, impeça ou minimize que haja impunidade. Porque dor, sofrimento vai existir independente disso, né? E isso a gente precisa fazer essa gestão. Diante dessa perspectiva, antes mesmo da alteração legislativa, lá o Conselho Nacional de Justiça, após alguns estudos e por isso algumas críticas com relação a essa finalidade, né, a esse objetivo, porque a própria resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça citava a necessidade de implantação da audiência de custódia por conta da superlotação carcerária. É o principal argumento utilizado pelo CNJ hoje. Por isso que eu quis fazer menção a essa crítica, em especial que o Guilherme Nutti faz da finalidade, né, desse instituto. E havia, inclusive, uma discussão, a resolução é 213, de 15 de dezembro de 2015. Havia, inclusive, uma discussão sobre legalidade, se o CNJ poderia instituir por resolução um dispositivo que faria às vezes aí, né, de uma legislação, né, adiantando que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade. É preciso um equilíbrio nesse tema. Eu fico muito preocupado com resoluções normativas do CNJ e de outras instituições e órgãos com força normativa primária, né? O Bandeira de Mello brincava que o direito administrativo, né, a resolução, ela só pode ser secundo leges, né, jamais contra lege ou prate lege, ela não pode nem complementar, nem criar, nem ser contra. Ela densifica o que está na lei. Então, a resolução ser a fonte primária e resolução criar direitos e obrigações penais, anular, ter interceptações, eu acho uma questão que a gente precisa ter muito cuidado, por mais que ela crie avanços, né? Por mais que ela crie avanços. Mas não é que não haja um processo de deleigificação, né? A ideia da legalidade em si, hoje, ela está bem modificada. O ANPP também começou primeiro com uma resolução do CNMP. E a gente admite forças normativas para decretos hoje nas agências reguladoras, em outras situações. Então, assim, o que eu acho é que deva ser só exceção, não deva ser banalizar esta válvula de escape, mas às vezes... Como muitas vezes acontece, né? Mas é algo necessário, às vezes até porque o Congresso muitas vezes não cumpre com o seu papel, e você precisa uniformizar. Nesse caso, por exemplo, na audiência de custódia já tinha a resolução do TJ de São Paulo, antes da do CNJ. Então a ideia era garantir que houvesse uma uniformidade de tratamento, que esse é o papel, para evitar que tenha um direito penal em São Paulo, outro no Rio, outro em Vitória, né? Então a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E penal e processo penal são matérias extremamente delicadas, eu sempre digo, uma matéria que tem muito cuidado. Eu queria trazer uma outra coisa à tona, BD, sobre o conceito de apresentação. Cheguei a mencionar no começo, e há hoje uma discussão também, foi levada ao Supremo Tribunal, e foi tema de debate durante uns bons meses, e na pandemia esse debate se intensificou, porque lá no Código de Processo Penal, e aí nem na previsão sobre a custódia mesmo, lá no 310, né, onde tem a previsão, mas aqui na previsão de juiz de garantias, se vedou a utilização da videoconferência. No parágrafo 1º do artigo 3b, parágrafo 1º do artigo 3b, ele menciona, né, refaz praticamente a mesma disposição do 310, né, o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego da videoconferência. Primeiro, não estabelece a consequência do ato ser praticado por videoconferência, ele simplesmente veda a videoconferência.
Me parece um certo abuso do Poder Legislativo fazer uma vedação sem estabelecer uma consequência para isso. E aqui cai numa situação que me parece... Isso foi vetado, não é? Foi derrubado o veto. Aí eu vou explicar. Essa previsão do parágrafo 1º, ela foi vetada pelo presidente à época, sobre o argumento específico de que, ao suprimir essa possibilidade da realização da audiência por videoconferência, gera insegurança jurídica com outros dispositivos do próprio Código de Processo Penal, porque o artigo 185, o artigo 222 do CPP permite a realização de interrogatório por videoconferência, e vai, segundo o veto presidencial, vai de encontro, ou seja, contradiz um movimento para informatizar, né, e aumentar a utilização da tecnologia no Poder Judiciário e diminuir os entraves burocráticos, diminuir custo. Então os argumentos do veto foram nesse sentido. E aí o que eu queria trazer à tona aqui, a questão mais jurídica, é o que se compreende como apresentação, né? Se o Pacto de São José da Costa Rica e se o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao estabelecer o direito do réu ser ouvido por juiz, ou ser apresentado a juiz, ele deve ser interpretado com essa disposição de estar na frente do juiz. Veja, o Pacto de São José não pode falar porque ele é de 66, nem videoconferência então existia, não tem como, né, ter essa previsão. Existia. Alguns brincam, com todo respeito, que quem defende que tem que ser fisicamente é o direito fundamental de conhecer o perfume do juiz, né? De saber o cheiro do juiz. Que o juiz, de fato... Porque, veja, com todo respeito, a pandemia está aí para provar que funcionou sem... Pois era um argumento onde eu queria chegar. Um argumento prático. A pandemia obrigou a ser de videoconferência. Mas mesmo que não fosse, sabe? Isso a própria utilização em 2009, quando veio... Veja que o Código da Fala... interrogatório por videoconferência como exceção, tendo que fundamentar com 10 dias de antecedência em hipóteses restritas. Há digamos assim, uma negativa muito grande, e agora com Justiça 4.0, com a ideia, quer dizer, nada do que você pode fazer ao vivo, no que tange a essa audiência, porque a imagem pode estar ruim, o som, aí está nulo, gente. Aí está nulo. Se acontecer essa hipótese, está nulo. Você, de fato, precisa que tenha uma qualidade. Porque não vai aparecer a imagem o juiz não vai ver com precisão se tiver uma lesão. Tem câmera para aproximar e vai ficar gravado. Até melhor para todo mundo. Eu não consigo... Você sabe o que eu me... E todas as vezes eu discuto isso de uma forma até... Porque eu sou um entusiasta da videoconferência. Eu acho que isso gera segurança. Isso gera menos custo para o poder público em geral, porque quem não é nem o judiciário que tem esse custo, seria a Secretaria de Justiça, né, o Poder Executivo, que tem esse custo, que é altíssimo. De trazer o preso, né? Mais de 5 bilhões de último orçamento. Assim, um negócio assim. E aí eu penso assim, hoje a gente fala em telemedicina. Hoje nós falamos em telemedicina. Nós consultamos com médicos à distância. É óbvio que não são todos os casos em que, né, seja possível a consulta à distância, mas você tem quer uma relação mais íntima e mais sensível do que a relação entre médico e paciente. Então você consulta hoje por videoconferência. Na execução penal já está discutido visita íntima virtual, com precedente de visita íntima virtual. Pois então, quer mais? E aqui eu me recordo de um trabalho antigo, acho que de 2009, do Fábio Ulloa, professor Fábio Ulloa, que ele falava assim da resistência do Poder Judiciário brasileiro a novas tecnologias. Ele falava justamente da realização de audiência por videoconferência. Especificamente isso em 2009, nós estamos em 2021 discutindo a mesma, ou 2007, se eu não me engano. E aí ele me lembra de 2 fatos que eu achei bem curioso. Primeiro, na oportunidade em que o Tribunal de Justiça, acredito que de Minas Gerais, nos idos de 1900, anulou a decisão de um juiz porque ela foi datilografada.
porque não se tinha como saber se aquele juiz tinha escrito aquela decisão do próprio punho, ou seja, violaria ali a identidade física, não sei qual foi o argumento utilizado pelo tribunal, mas de que não teria sido o próprio juiz que teria feito aquela decisão. E mais para frente, sei lá, nos idos de 70, quando se começou a utilizar os computadores no Poder Judiciário, os tribunais anularam decisões impressas no computador. Pelo mesmo argumento que não se saberia se o juiz tinha de fato lido o que se escreveu. Eu acho que daqui a 50 anos, quando o pessoal olhar para trás e ver que essa discussão existe hoje, não vão nem acreditar que isso assim foi como um a gente motivo fica perplexo em você anular uma decisão que foi datilografada, porque não foi feita de próprio punho, uma decisão que foi impressa no tribunal, eu continuo perplexo. Como que uma pessoa pode defender isso e assim, de uma forma cega? Porque você tem vários mecanismos para você hoje resguardar o réu. E eu falo de uma experiência minha aqui, aí eu vou falar de uma atuação prática minha. Eu coordeno lá quase 20 comarcas de realização de audiência de custódia. A gente faz as audiências há bastante tempo, por videoconferência, sempre com a concordância e o incentivo da advocacia, do Ministério Público e da magistratura. E aqui vai a crítica em si. A essa resistência de realização de um ato por videoconferência, que me parece infundada, e há uma outra crítica das pessoas acharem que São Paulo é o centro do Brasil para tudo, apesar de a gente reconhecer que é o centro econômico, mas que como se tudo que acontecesse no Poder Judiciário de lá fosse a realidade do Brasil inteiro. Porque me parece... E se não for em São Paulo, me peço desculpas pelo equívoco, mas me parece que nos debates que eu tenho enxergado sobre isso, é que eles falam assim, olha, o cidadão está na delegacia de polícia desprotegido, e eu não acho que haveria por si só uma desproteção para isso, e isso não geraria ali a proteção devida à sua oitiva. E você não enxerga modelos de outros estados. Aqui, por exemplo, o cidadão ele faz de dentro da unidade prisional para onde ele foi encaminhado imediatamente após a prisão. Então ele faz numa sala sem absolutamente ninguém, com a possibilidade de você resguardar. Deixa eu entender, tu minimiza o risco de fuga. Sim. Deixa eu entender, tu economiza gasolina pública. Deixa eu entender, tu consegue realizar o ato. Tudo que você pode perguntar ou ver presencialmente, você pode fazer por videoconferência. Nós fazemos audiência de custódia da cidade polo, onde eu trabalho, em 5 unidades prisionais distintas, em cidades distintas. Todas elas já treinadas e preparadas para receber o preso, para deixar ele sozinho, justamente quando o advogado vai falar com ele, porque hoje o aplicativo utilizado pelo Poder Judiciário, e vários que tem aí, permite a criação de uma sala reservada para ele se entrevistar com o seu advogado antes, sozinho, sem ninguém, e você tem a possibilidade de fiscalizar isso. Simplesmente o preso pode virar a câmera de um lado e para o outro. Me parece que aí uma crítica que se faz, mas ele perto dos policiais não vai mencionar possíveis agressões. Não que não possa acontecer algum tipo de violação, de agressão dentro da unidade prisional, mas é comum a denúncias de agressão ocorridas no flagrante, lá pela polícia militar ou polícia civil na delegacia. Quando vai para a unidade prisional, repito, não que não tenha, mas se ele precisar relatar uma agressão que aconteceu eventualmente na prisão ou na delegacia, não tem por que ele não falar, sobretudo porque ele vai estar sozinho na sala. E essa foi a determinação, inclusive, da resolução do Conselho Nacional de Justiça, quando regulamentou ou uniformizou o procedimento para a realização da audiência por videoconferência. Não, e esse medo ele teria, mesmo que seja na presença física do juiz, se não é se ele tiver que voltar para o presídio. E o engraçado é que das audiências de custódia a gente recebia os agentes da Secretaria de Justiça, eles permaneciam na sala, porque o cidadão está lá. Não é comum você fazer audiência. Pelo contrário, é que eles fiquem na sala, porque se acontecer alguma coisa, eles estão ali para garantir a segurança.
Claro. Então, assim, eles falariam na frente dele e não falariam na videoconferência. Lá, sim, dentro da unidade prisional, ele pode ficar dentro da sala sem algema, sem nada, sem ser. E é assim que a gente faz. Eu convido até quem tiver interesse participar de uma audiência onde a gente faz, para você ver a tranquilidade com que a gente faz e respeitando direitos. E mais, se eu consigo ver qualquer lesão que ele queira mostrar, porque eu tenho o zoom na câmera, ele levanta a camisa se quiser, é gravado. Olha, assim, eu realmente assim, não consigo compreender a resistência, discordo dos argumentos utilizados que me parecem sofismáticos. Veja, o futuro vai chegar. O Susse King tem um livro famoso, A Cortes Online. Isso vai acontecer não só na audiência de custódia, as sessões serão por videoconferência, é o futuro, a humanidade precisa entender que essa questão... E de mais a mais eu falo, aí chegou no momento da sua audiência, em que você percebeu, e o juiz está ali para isso, né? E não só o juiz, mas o promotor e o advogado também, porque o sistema de justiça não é só o poder judiciário, o sistema de justiça é composto por todos os outros atores. Se identificar que naquela ocasião específica o juiz sente a necessidade de ouvir o réu presencialmente, por motivo que seja, por achar que os agentes da unidade prisional estejam de alguma forma intimidando ele, seja o motivo, suspende a audiência, determina que o Estado traga ele aqui a mim imediatamente. Sim, nesse caso teria que transferir de presídio também, né? Imediatamente, Sem porque dúvida. Não tem sentido você manter Sem de volta dúvida. ele na... Então, não vejo, vejo mais uma vez, assim, eu sempre falo acabo mencionando essa alegoria do mito da caverna, né? Porque me parece que é a mesma coisa. A pessoa tem medo de sair de onde está. Enfim, aí traz uma previsão legislativa. Alguns citavam o direito americano de day in the court, ser o dia na corte, mas o dia na corte está garantido. Eu volto a falar. O que não pode ter é juiz robô. Depois isso é uma outra discussão da outro podcast. Sem dúvida. Juiz robô não, mas a Aí presença chega física do juiz. Isso aí, tanto não, que eu que digo é o conceito de apresentação, o conceito de você ser ouvido pela autoridade judiciária. Perfeito. Veja, para mim isso não é nem matéria de processo, isso é uma forma de realização do interrogatório, isso não é nem processo nem procedimento, né? Isso realmente não tem muito E o engraçado sentido. Assim, alguns dizem, o advogado acata com o procedimento, o promotor acata com o procedimento, o juiz decide realizar por esse procedimento, e ainda assim as pessoas querem dizer que é nulo. É verdade. É verdade, é complicado. Agora um detalhe importante, André, mudando, dentro da audiência de custódia, né? Um debate muito grande, que a resolução tinha a previsão de audiência de custódia para a preventiva também. Sim. E o pacote anticrime prevê um caso, né? No pacote anticrime ele fala, tem uma hipótese. No parágrafo 1º do artigo 3b, como eu falei, ele menciona que seja por força de flagrante ou mandado de prisão provisória. Ele menciona. Inclusive como competência do juiz de custódia, do juiz de garantias. Perfeito. Então a gente... Ou seja, está suspenso esse dispositivo. Mas lá no artigo 300, quando vai falar, você vai ter uma hipótese, é o artigo 300, deixa eu pegar aqui o artigo exato do CPP, que é muito interessante, até uma hipótese que eu sempre digo que é mais teórica que prática, né? Pelo menos para mim. Que a lei trouxe, porque aí a gente tem que ter alguns cuidados e os limites do juiz que vai fazer essa audiência de custódia, porque qual é a minha grande preocupação? É que quando eu tenho uma custódia de preventiva, o juiz que faz a custódia não pode rever o ato do juiz que decretou a preventiva. Aí ele tem que ter o limite de apenas analisar se houve abuso. Se a gente parar para olhar só o 310, que está lá no capítulo específico da prisão em flagrante, a gente tem uma falsa percepção de que a custódia deveria ser realizada apenas nas prisões em flagrantes. Eu, na verdade, a rigor, acho que seria o mais coerente. Mas, de fato, embora esteja suspenso por liminar do Supremo Tribunal Federal, o pacote anticrime inovou, afirmando que também no cumprimento de mandado deveria ser feita a audiência de apresentação, audiência de custódia, talvez não, com o objetivo de
assegurar a regularidade da prisão em si, do cumprimento de mandado. E o ministro Fachin, até há pouco tempo atrás, não vou me recordar qual processo, mas ele, inicialmente julgando um habeas corpus coletivo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, determinou que todo o Estado do Rio de Janeiro faça a audiência de apresentação também nos mandados de prisão preventiva e cumprimento de mandado, né, preventiva e temporária, e posteriormente ele ampliou para todo o território nacional. Então hoje a obrigação da realização da audiência de custódia é em qualquer prisão, seja prisão preventiva, seja prisão em flagrante. É necessária a realização da audiência de custódia. É claro que eu concordo com você. Alguns defendem o seguinte, o 287 fala assim, 287, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obsta a prisão ao preso. Em tal caso, era imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Então, alguns falam o seguinte, olha, agora, enquanto não está em vigor por completo o artigo 3º, só seria obrigatório a audiência de custódia de preventiva quando não for apresentado o mandado, nos termos do 287. Outros argumentam que a resolução do CNJ já tinha esta previsão. Sim, e como a resolução já tinha esta previsão, você teria... Aqui é mais interessante, até interessante a gente falar sobre esse artigo aqui e mencionar novamente a videoconferência, porque, bom, o 287 permite essa interpretação que o BD está dizendo, muito embora o ministro Edson Fachin, e foi monocraticamente, e aqui eu até faço uma crítica a essas decisões monocráticas decididas em HCs coletivos, que me parecem... fere o princípio do colegiado de morte, assim, né? Com todo respeito à decisão do ministro, mas acho que fere. E aí o seguinte, o 289 é muito claro. Quem tem que fazer a custódia, BD, no caso de expedição de mandado de busca e apreensão, ou de mandado de prisão? Do local onde ele for preso. Essa é a grande dificuldade. Não, teoricamente deveria ser, né? Porque senão a polícia vai ter que transportar o cara para quem mandou prender. Mas é o que determina o que determina eu sei. O dispositivo e é o que determina a decisão do Fachin. O juiz que tiver expedido o mandado. Eu sei, mas imagina a seguinte situação, eu mando prender a pessoa, isso foi casual que aconteceu na minha vara, eu mando prender uma pessoa, ele é preso no Rio de Janeiro. Sim. Quem vai fazer a audiência de custódia de 24 horas? A Polícia Federal ou a polícia tem um helicóptero para trazer um avião para trazer um cara em 24 horas do Rio para cá? Mas é justamente o ponto que eu tô falando. Um país de dimensão continental, porque o que o artigo determina e o que a decisão do ministro Fachin determina é que o juiz que expediu o mandado faça. E aí eu questiono, se você não puder utilizar dos meios de tecnologia, como é que você vai fazer essa custódia? Primeiro, o prazo de 24 horas irreal. Você não consegue fazer em 24 horas uma prisão que é feita no próprio estado. Como é que você vai fazer uma prisão em 24 horas presa em outro estado? Sim. Primeiro ponto. Segundo, você imagina se o cidadão foi preso por um mandado expedido por você no Espírito Santo e ele foi preso lá em Alagoas. Então você vai colocar ele no avião com custo para o Estado, trazer ele aqui para o Espírito Santo para ele ser ouvido por você na sua frente, porque não pode pedir concedência. Só que aí você revoga a prisão, já que é mandado seu mesmo, só que ele está respondendo a um processo lá em Alagoas, aí você volta com ele para Alagoas, no meu exemplo. Assim, ou se deixar mandar de prisão em outra federação, vai ter que mandar o cara. Enfim, não tem sentido. E dá quebra o paralelismo com o flagrante, porque o flagrante expressa a lógica de que o flagrante não importa onde o crime aconteça. Claro. Quem lava o flagrante é a autoridade do local onde houver a prisão, onde ocorre a prisão. Pois é, assim, reforçando a mais uma, né, reforçando mais uma alteração legislativa que parece que não foi suficientemente debatida. Se bem que a audiência de custódia eu discordo, eu concordo que teve um debate maior e no caso da resolução do CNJ anterior. E no caso da preventiva, a gente tem que ser sincero que é praticamente só para abuso da polícia. Sim. Porque não tem sentido, o juiz decidiu, ele não vai voltar atrás porque vai... É só para saber na prática se existiu ou não abuso por parte dos policiais. O que demonstra o quê? Que não há sentido em você exigir que seja o juiz A ou B.
Porque se eu só vou ver se vai ter abuso da polícia, e olha que interessante, muitas vezes esse abuso da polícia, quando ocorre, não é de competência do juiz que mandou expedir o mandado. Não. Porque se eu expedi o mandado aqui em Vitória e o cara é preso no Rio e foi preso, por exemplo, pela Polícia Civil do Rio, o abuso de autoridade é lá. E a competência é lá. E da estadual. Não. Mas eu estou te falando, esse é o ponto que eu falo, nem que se fosse na mesma cidade, não tem prevenção para isso, é outro crime, vai distribuir, vai. Exato. Enfim, né? Se for da federal para estadual, a competência é estadual. Se for da federal e o abuso é da competência estadual, então. Não há essa conexão, não há essa relação, por isso que eu tô falando. Então não tem sentido, você não pode rever a decisão. Se isso não tem sentido você falar que um juiz natural, neste caso, tenha que ser o que expediu. Mas como você bem colocou, acaba reforçando, se for assim, a imperiosa necessidade de videoconferência, porque senão a gente vai criar um... assim, é um argumento a mais, né? Argumentando um tantum, né? Além de eu acreditar na tecnologia, além de eu fomentar a tecnologia, além de eu achar que ela é em benefício do próprio réu, tem uma coisa interessante, a gente está com o tempo, né, já no final. Só para você ter uma ideia aqui, como eu falei para vocês, a gente faz as audiências de custódia de diversos presídios aqui da região, é regionalizado. Quantas vezes, e no início a gente fazia com a apresentação, antes da pandemia especialmente, quantas vezes o réu me pedia, doutor, pelo amor de Deus, o senhor manteve minha prisão, ok, não me faz voltar para lá não. Eu 3 horas e meia, 4 horas no carro, que eu digo no trajeto, e eles dentro da viatura. Sim, algemado, que é o procedimento de viatura segurança. E eu tô me fugindo o nome do compartimento ali do carro. Ali, cofre não, mas... veja. Quer dizer, ele falava assim, doutor, os agentes falavam assim comigo, doutor, mais de uma vez, a gaiola do veículo ali, doutor, eu parei 2 vezes para esse cidadão vomitar, entendeu? Quer dizer, se chegava para esse cara, você quer ser ouvido por videoconferência, pelo amor de Deus, eu não quero pegar essa estrada toda. Então as pessoas, mais uma vez, as pessoas não conhecem a realidade do interior do Brasil, as pessoas não conhecem a realidade do Poder Judiciário brasileiro, pequeno, do Espírito Santo, pensa no Pará, cuja cidade mais longe da capital é 4 horas e meia. Vamos pensar no São Paulo mesmo. Vamos pensar no Pará. Vamos pensar no Pará, meu amigo. Terra do Paysandu, que podia ser mundial. Aquilo ali é uma loucura, cara. Se o Pará fosse um país, sozinho era o 14º maior país do mundo em extensão territorial. Pois então. Então tem comarca no Pará que é mais de 24 horas para você chegar, meu amigo. Só para chegar na comarca, não tem como. E só para terminar essa questão rapidamente, porque o tempo está acabando. Olha, muitas vezes a videoconferência é muito importante até para quem está solto. Observe a situação. O que é melhor para uma pessoa ser interrogado por videoconferência pelo juiz que vai julgá-la? Sim, ou ser interrogado presencialmente por um juiz por precatória que não está nem aí, que não as perguntas não são, que não é ele que vai julgá-lo? Você levantou uma coisa que eu até esqueci de falar. O interessante autoriza-se a videoconferência na instrução criminal, cujo depoimento... Pode condenar. O interrogatório vai servir para valorar uma possível condenação e não pode ir na custódia. Sabe, é uma incongruência. De modo que, na minha opinião, esse dispositivo, apesar dele ter força legislativa, sem dúvida, suspenso aí pelo Supremo Tribunal Federal, ele não vai ensejar, na minha opinião, a nulidade do procedimento se ele for realizado por videoconferência. Sobretudo se as partes concordarem, porque aí nós teríamos até uma espécie de negócio jurídico processual que suplanta uma previsão legislativa que não traz qualquer consequência para a rigidez e legalidade do ato. Então, proibição de comportamento contraditório também, né? Pois é. Proibição de comportamento ir contra facto próprio, Sem dúvida. E agora você imagina o seguinte, se não existisse videoconferência, se não podia nem ter podcast também, né? Se não pudesse, a gente tá falando aqui através de que meio? Você tem que assistir minha aula presencial para poder, ou qualquer coisa? Assim, o mundo mudou, as pessoas precisam mudar. Só não muda o tempo de 60 minutos, né? Nosso podcast tem que acabar no horário. Apesar de alguns terem uma proposta de transformar tudo em segundos, tem umas teorias interessantes, fazer um dia de 36 mil segundos.
mas isso complica, né? É muito mais fácil a gente Ou com o nosso seja, método as tradicional. pessoas parece querer adiar, né, o avanço tecnológico, que ele já está aí batendo no nosso calcanhar há muito tempo. E especialmente o Poder Judiciário, que parece que resiste mais do que os outros poderes. Dito isso, acho que a gente encerra, né? Chegamos numa hora. Foi 1 hora? PD, mais alguma coisa? Não, só agradecer de novo a paciência de vocês, um prazer estar aqui e até o próximo episódio. Pessoal, obrigado mais uma vez. Lembrando o nosso e-mail, processopenalragnarok@gmail.com. Mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões de pautas do podcast. Nos procurem em nossas redes sociais, sigam-nos, que a gente pode ampliar esse debate. Meu Instagram, Guaste_André. Se procurar como André Guaste, é só achar um perfil público, porque eu tenho um perfil privado que eu quase não posto nada. Esse perfil público é onde eu tenho esse debate mais acadêmico. E no Twitter também, Guaste_André. Se procurar por André Guaste também lá no Twitter, vocês vão conseguir me achar. E o BD Júnior. Isso, não há outro BD Júnior. @, BD Júnior, não existe outro BD Júnior. André Guaste também. É nome, não, André Guaste tem outro. BD é nome, só tem um médico, claro. Deve ser meu parente ele. Sempre que eu vou pesquisar alguma coisa lá, eu já vejo aí, ou seja, não sou único. Todo BD é parente, mas nós temos uma parente famosa, medalhista olímpica, com 2 medalhas de prata, inclusive. A Shelda é Shelda BD. Que beleza. As pessoas não sabem, mas a Shelda é Shelda BD. Tá vendo, então, BD? Você tem esse sangue esportista, vamos botar Sim. isso tudo em prática agora. eu preciso. Realmente, eu tô precisando sair também. Não fiz essa E crítica, fazer, não. Falei pra você ganhar uma medalha. É isso aí. Pessoal, até logo a todos. Muito obrigado mais uma vez. Produção de podcast Fervo Digital.